Olá, nós estamos aqui para continuar esse tema sobre o sábado e hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Será que ele guardou o sábado? E os apóstolos, né? Porque uma das coisas que a gente ouve, né, principalmente da Igreja Católica, é que os discípulos de Cristo passaram a guardar o domingo em comemoração à ressurreição de Cristo. Mas pela Bíblia, será que isto é uma verdade? Então hoje nós vamos ler na Bíblia sobre quais eram as considerações desses ilustres personagens, né, a respeito do sábado. Nós vamos começar vendo um texto de Lucas capítulo 4, verso 16, que diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aí você pode pensar, não, mas Jesus, ele levantou para ler, era um sábado, ele tinha o costume, porque ele era judeu, porque Jesus estava ali acompanhando, né, as tradições judaicas. Mas será que era isso? Lembrando um pouquinho da postagem passada, que nós finalizamos falando exatamente isso. O povo judeu era um povo que tinha sido escaldado, né, por problemas que eles tiveram. Eles foram desobedientes aos mandamentos de Deus e acabaram no exílio em Babilônia. E a partir de então, passados os anos, eles passaram a criar diversas regras que Deus não havia pedido. O princípio máximo da lei de Deus é o amor, como nós falamos aí em outras postagens. E o povo judeu passou a ter uma arrogância, principalmente porque eles eram os guardiões da lei de Deus, e ao invés de acatarem a base da lei, que era o amor, e viverem de acordo com esse amor e com esta lei, porque aí junta-se duas partes, justiça e amor, que é o que Deus é. Ele é justo e é amor. Mas o povo realmente não fez isso. E quando Jesus veio, então, era esse o contexto. E tem alguns versos da Bíblia que dá a impressão de que Jesus estava questionando os judeus a respeito disso. Mas, na verdade, Jesus estava mostrando para eles o como disso. Então, um dos textos está em São Mateus, capítulo 5, verso 17, onde Jesus diz que ele não veio, ele diz assim: eu não vim para revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir, porque até que o céu e a terra passem, nem o I, nem o J se omitirá da lei. Então, o sábado, ele não pode ficar fora da lei, ele continua na lei. Aqui em São Mateus 5,19, Jesus diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Nós, estudando ali a forma que Jesus tratou a lei de Deus, a gente vê que Jesus, ele engrandeceu a lei de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus, ali em São Mateus capítulo 5, ele fala assim: se alguém olhar para uma mulher, né, se a lei diz não adulterarás, mas se você olha e tem a intenção errada no teu coração, você já adulterou com aquela mulher. Né? Se você odeia seu irmão, você já matou aquele seu irmão. Então ele engrandece os mandamentos. E assim, no caso da nossa incapacidade, muitas vezes, porque como seres humanos nós somos incapazes de atender aos princípios de Deus, se não for por intermédio dele, aí é que entra a questão que Jesus fala: eu sou uma videira verdadeira, vós sois os ramos, se permaneceis em mim, fareis tudo quanto eu vos peço. E assim é a forma que Jesus coloca a respeito dos mandamentos. Mas Jesus, ele estava lá no sábado, segundo o costume, porque era a lei de Deus a guarda do sábado, como sempre será. Mas aí, alguém poderá dizer: mas foi só antes da morte de Cristo, depois que ele morreu e ele ressuscita no domingo, pronto, não precisa mais guardar o sábado.
Se nós formos ao livro de Lucas, capítulo 23, versos 54 e 56, nos diz assim, olha, era o dia da preparação, que é sexta-feira, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, e veja que essas mulheres andavam com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, isto é, depois da morte de Cristo. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o quê? O mandamento. Porque o mandamento de Deus não tinha mudado. Você não acha que se Jesus quisesse que as pessoas parassem de observar o sábado, que está no na sagrada lei de Deus, e começassem agora a inaugurar uma nova era, guardando um domingo, ele não teria, no mínimo, dado alguma orientação para essas mulheres? Por que elas continuaram guardando o sábado? Porque é o mandamento de Deus, porque está na lei sagrada de Deus, porque faz parte do caráter de Deus, porque Deus instituiu como memorial da criação. E uma realidade interessante é de que quando Moisés relembrou os 10 mandamentos, já no livro de Deuteronômio, quando o povo estava já entrando na terra prometida, uma das lembranças do porquê de guardar o 7º dia foi por causa da questão de que eles teriam sido libertos da escravidão do Egito. E o Egito ele era considerado como um símbolo do pecado. Quando eles saíram, eles celebraram a primeira Páscoa, matando o cordeiro e passando o sangue nos umbrais da porta, naquele dia em que o anjo passaria e mataria todos os primogênitos dos egípcios, por causa da obstinação de Faraó. E aqui em Deuteronômio 5, verso 14 e 15, fala também um dos motivos pelos quais eles deveriam observar o dia sagrado. Olha aqui, verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali como um forte braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Veja bem, o sábado não só é um memorial da criação, ele também é um memorial da redenção em Jesus Cristo. E como será que Jesus guardava o sábado? Aqui em João 9, de 13 a 14, nos diz: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então, assim, Jesus era visto na sinagoga, ele estava pregando, ele estava curando, não é? E o que a gente vê da atividade de Cristo aos sábados era de cura, de restauração, né? Diferente do que ver Jesus, por exemplo, na carpintaria, porque ele era um carpinteiro, mas ele não estava lá, ele não estava nas atividades laboriais, ele estava fazendo o bem para alguém, o que indica realmente o que fazer no dia sagrado. Ora, mas já os apóstolos, em Atos 13, 42 e 44, nos diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falassem essas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aqui já é depois que Cristo já tinha ido para o céu. Os apóstolos iniciaram uma atividade de pregação do evangelho, como Jesus assim tinha advertido que era para eles fazerem. E eles faziam isto que dia? Aos sábados. Só que, quando a gente vai aqui nesta outra passagem, diz assim, olha, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que era do mesmo ofício quer dizer profissão, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois
A profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O que nós vemos a respeito dos apóstolos era que, assim, eles tinham suas profissões, eles tinham seus trabalhos, só que, mesmo depois que Jesus já tinha ido para o céu, e certamente eles vivenciaram ali dias incríveis com Jesus, não houve nenhum tipo de recomendação que desse algum tipo de autoridade para que eles parassem de observar o dia sagrado e mudassem para o dia de domingo, não é? Então, são textos que estão aí para a gente pensar. E para finalizar, agora nós vamos ver que dia será guardado lá no céu, quando Jesus voltar. Aqui diz assim, olha, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 22 e 23. Então, aqui de tudo que nós estudamos, nós precisamos entender que realmente o sábado ele continua sendo sagrado. Não existe nenhuma consideração bíblica de que dê alguma autoridade para qualquer pessoa, qualquer mesmo poderes eclesiásticos, digamos assim, para mudar, porque o mandamento de Deus aqui do sábado, nós vimos, ele foi criado por Deus no dia da criação, memorial da criação, relembrado na lei de Deus, ele é o sinal de Deus, ele vai ser o selo de Deus no final dos tempos, ele foi guardado pelos patriarcas, pelo povo de Deus, advertido pelos profetas, guardado por Jesus, guardado pelos apóstolos e será guardado na nova terra e no céu quando Jesus voltar. Então, que você possa ter essas palavras no seu coração. Não se esqueça de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que a gente semeia aqui na terra, nós vamos colher um dia. Se nós escolhermos vivermos a vida sem Deus, sem o Deus Criador, sem o soberano, nós poderemos. Só que isto não será para nossa alegria nem para nossa felicidade, porque sem Deus, doador da vida, tudo vai passar e nós não teremos essa gratificação de sermos chamados filhos de Deus, filhos do Criador. Que Deus te abençoe e até a próxima. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos que o Senhor esteja com cada ouvinte dessas palavras, que o Senhor possa ter mudado as concepções de muitas pessoas, que eles possam dar ouvidos à tua voz e que o Senhor possa fazer os milagres necessários na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor.